Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso conteúdo, né? E hoje a nossa aula vai ser a população, economia e trabalho, crescimento populacional, de que forma esse crescimento vem acontecendo e de que forma isso vem afetando essa questão do espaço urbano, do espaço rural. A gente vai entender um pouquinho hoje sobre esse conteúdo. Vamos lá. Quando a gente fala desse esquema do crescimento populacional aí, a gente vai falar, o livro de vocês é na página 50, tá? População, estrutura e economia, transformação do mundo no trabalho, população e o mercado de trabalho, qual a importância que isso vem? Nas aulas passadas eu falei desse crescimento populacional, da taxa de natalidade, de mortalidade, do controle que passou a ter, o avanço da medicina, a mulher que assumiu o mercado de trabalho, e a gente vai ver o que esse crescimento populacional hoje vem trazendo como impacto. Né? Não há uma distribuição homogênea dessa população em lugar nenhum do mundo, né? Muito pelo contrário, há uma diferença muito grande desse crescimento populacional. A população tende a ir aonde há desenvolvimento econômico, né? Você não vai para um lugar onde você não vai conseguir emprego, onde você não tem moradia, onde você não. Essa não é a tendência da população. A população busca uma melhor qualidade de vida. Isso tem acontecido o quê? O êxito rural, a saída do campo para os grandes centros urbanos, aonde a população cresce incondicionalmente, sem nenhuma infraestrutura, aumentando o número de favela, cortiços, moradias precárias, falta de saneamento básico, saúde, educação, tudo isso é afetado. Não tem como não ser, até mesmo porque a gente não projeta um lugar e esperando que essa população crescesse da forma que cresceu. Vou dar um exemplo para vocês de Brasília. Brasília foi construída para ser somente a capital ali, Brasília, asa sul, asa norte. Os outros nem entram como classificação de crescimento ainda quando foram construídos Brasília. Né? Sudoeste, Cruzeiro, Núcleo Bandeirante, Sobradinho, Gama, Ceilândia, Taguatinga, esses foram crescendo conforme a migração dessa população para cá. JK precisava que Brasília se permanecesse aqui, então ele transformou isso em quê? 50 anos em 5 ele construiu, realmente, mas aí ele fez o quê? A cidade da capital da esperança, emprego, moradia, e isso a população acredita até hoje, então veio crescendo isso desordenadamente. E demorou-se a ter uma estrutura, né? A gente ainda tem lugares em Brasília como a Estrutural, Pôr do Sol, que são mais recentes regiões administrativas que ainda falta infraestrutura, falta de saneamento básico, de hospital, de escola, moradia precária. Isso tudo vai influenciar dentro desse crescimento populacional. Gente, essa imagem aqui que eu procurei para vocês, ela vai mostrar um pouquinho desse crescimento populacional e a forma que acontece esse crescimento populacional, né? Olha a dinâmica disso. O aumento desse crescimento populacional, essa população, ela vem crescendo ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos aí. E a distribuição dessa população. O desenho é muito claro quando ele mostra que não há uma igualdade nessa distribuição populacional. O que acontece quando a gente fala aí da população e o mercado de trabalho? Essa população sai do êxito rural, sai da sua cidade natal, do seu lugar de origem, em busca de novas condições de trabalho, de emprego. Hoje, o espaço urbano, ele quer o quê? Ele quer que você tenha qualificação profissional. Se você não tiver qualificação profissional, você está fora do mercado de trabalho. Eu falo isso na sala para vocês. Vocês estão se qualificando profissionalmente, vocês estão estudando para isso. Então, quando vocês terminarem o ensino médio, qual a sua qualificação profissional? Terminei o ensino médio, quando terminar o nível superior, qual a sua qualificação profissional? Terminei o nível superior na área de administração, secretariado, na área de medicina, engenharia. Então, isso é qualificação. E hoje o mercado, cada dia mais, ele pede essa qualificação profissional. Quem sai dos campos, quem vem lá do êxito rural, ele normalmente não tem essa qualificação profissional. E aí vem a questão do crescimento desordenado, uma superpopulação sem infraestrutura, né? Sem qualificação e aí moradias precárias, como eu falei para vocês no início. E impactos muito grandes. Esses impactos não somente, gente, no fatores econômicos, mas os impactos ambientais também. Eles vão ocorrer, né? Nós vamos ver isso acontecer aí, né? A falta de infraestrutura e esse crescimento aí, ok? O desemprego, o crescimento da população mundial. Gente, o que controla hoje esse crescimento da população mundial?
A gente falou no início das aulas passadas sobre a taxa de natalidade e mortalidade. Se controlou a taxa de mortalidade, parou-se de nascer menos criança. A mulher assumiu o mercado de trabalho, parou de nascer menos criança. E aí se controlou a taxa de mortalidade, onde evoluiu a questão da saúde, vacina contra gripe, sarampo, catapora, né? Essas doenças que matavam e não tinham soluções. Hoje a gente não vê ninguém morrendo de catapora, não vê ninguém morrendo de diarreia, não vê ninguém morrendo porque não tem sarampo. Então, por quê? Porque houve uma questão de uma evolução na medicina. A gente está trabalhando aí hoje, infelizmente, dessa forma, por causa de uma pandemia. Essa pandemia, ela necessita de uma evolução na medicina hoje. Nós estamos pesquisando aí a todo vapor uma solução, um medicamento que possa diminuir essa questão do Covid-19, que não possa trazer muitas mortes. Então, isso depende dessa evolução. O crescimento populacional mundial aí. Nós temos países como a China, por exemplo, que é o país mais populoso do mundo, a Índia, com mais de 1 bilhão de habitantes. E que isso é um problema. Por quê? Porque quanto maior a população, mais custos essa população vai ter para um país, em todas as áreas de fatores econômicos, né? Moradia, educação, saúde, transporte, saneamento básico, em todas essas áreas aí. Então, esse crescimento populacional, ele vem assim desordenado. O que acontece hoje? Nós passamos a ter um controle, ou uma taxa de controle da taxa de natalidade. Passou-se a diminuir o nascimento. Hoje tem mulheres que não querem filhos, casais que não querem. A China até 2012 ficou trabalhando a política do filho único. Depois eles perceberam que ia ter uma população muito idosa, que é outra preocupação nesse crescimento populacional. Hoje a gente está vendo aí, por exemplo, com a pandemia, a Itália, as reportagens têm nos mostrado o número de idosos que têm morrido, o desespero que tem sido quando chega um com 60 anos e um com 30 com Covid-19. Vamos atender quem tem 30, porque quem tem 60 não vamos atendê-los. Por quê? Porque a Itália já é considerada um país idoso, eles precisam de uma população ativa para trabalhar, e se esse idoso ficar e o jovem morrer, quem vai assumir depois esse papel? Então, dentro do sistema capitalista também a gente vai ter um impacto muito grande nesse crescimento populacional, ok? Gente, aqui eu trouxe uma imagem para vocês para que a gente possa ter uma ideia do que é essa representação desse crescimento populacional, né? Dessa multidão de gente representada hoje nos espaços urbanos. Esse crescimento populacional, nós temos o crescimento vegetativo, nós temos o crescimento absoluto. Nós vamos ver o crescimento que ele acontece pelo movimento migratório, quando você sai de um lugar para o outro buscando melhorias de vida, condições de vida. Esse crescimento migratório, ele também não acontece hoje só no êxito rural, né? Muitas pessoas saem dos seus países de origem para países desenvolvidos buscando melhores qualidade de vida, sai do seu estado, da sua região, né? Nós temos aqui no Brasil São Paulo como o estado mais populoso do nosso país, por causa que está todo o foco de industrialização, de crescimento de tecnologia, está em São Paulo, na região sudeste. Isso vem desde o descobrimento do Brasil, né? Quando a população começou a se instalar na região sul e sudeste. Então, esse crescimento populacional, ele precisa de um controle, mas uma preocupação. Não pode se parar totalmente o crescimento populacional. O Brasil é uma preocupação para 2030 já ser considerado um país de idoso, onde a população se torna-se mais idosa do que uma população ativa. Nós estamos vivendo aí o momento da mudança da Previdência. E por que isso acontece? Porque a expectativa de vida também dentro desse crescimento populacional mudou muito. Há 50 anos atrás, há 30 anos atrás, a expectativa de vida era de 60, 70 anos. Hoje é de 80, 90. E quem tem hoje 60 anos não tem a característica de quem tem 60 a 50 anos atrás. Quem tinha 60 a 50 anos atrás tinha a característica de uma pessoa de 90, de uma pessoa bem idosa e que precisaria de muito auxílio. Hoje uma pessoa de 60 anos, ela não está idosa, ela está começando a viver, né? Faz academia, tem sua vida social, sai, dirige, trabalha. Então, a mudança da Previdência é preocupado com isso. Eles vão continuar pagando a aposentadoria, onde a expectativa de vida era de 60 anos, de 70, e hoje a expectativa é de 60, de 90, 80 anos. Então, a gente vai ver. E essas expectativas de vida, gente, ela também vai cair na classificação dos países, né? Países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países que estão classificados abaixo da linha da pobreza, que são os países da África. Tem países na África que a expectativa de vida é de 40 anos, né? Então, o que vai influenciar isso?
Saneamento básico, alimentação, saúde, poder econômico, moradia precária, tudo isso vai influenciar dentro desse crescimento populacional, ok? E na próxima aula a gente continua e não deixem de fazer as nossas atividades, tá? Até sexta-feira pra gente tirar nossas dúvidas aí. Beijos!